momento é abrir um espaço para que vocês possam trazer perguntas, né, sobre a nossa aula passada. Por isso, eu recomendo que aqueles que não estão não estão assistindo ao vivo, que antes de assistirem essa palestra de hoje, do dia 4 de janeiro, assistam a palestra anterior. Que vai estar aqui em cima. Que vai estar aqui em cima. Diz o Germano para fazer isso, estou fazendo que nem um papagaio. Tá? Porque senão vocês não vão pegar o fio da meada, tá? Então, nesse momento, e assim, ó, pessoal, não se acanhem, não se envergonhem. Se estão com dúvidas, por favor, perguntem. Né? O próprio Germano, que é da área, que é da área das ciências, da química, que tem conhecimentos físicos, ele foi estudar um monte para nos trazer isso tudo, né? Eu atrapalhei um monte a explanação dele na aula passada, fazendo um monte de perguntas. Por favor, tá? Não vamos avançar se vocês ainda têm. Porque às vezes a gente pensa assim, mas essa minha pergunta é idiota. Não, não é. E às vezes é exatamente a pergunta que outro queria fazer e não fez. E aqui nós estamos em casa, todo mundo se respeita, todo mundo se acolhe, tá? Porque se não fizerem perguntas, eu vou começar a fazer perguntas, e se não responderem, não, tô brincando, tá? O que vocês acharam? O que vocês ficaram ainda com dúvidas? O que vocês gostariam que ele retomasse antes de seguir em frente? Ou nem se lembram mais do que foi dito na aula passada? Tudo certo? Ninguém tem dúvida? Tá tudo bem? Então, vamos lá. Opa, vamos lá. Oi. Depois eu passo para ti, tá, Tianinha? Vamos deixar a Ali primeiro. Vamos lá. Tá bom. Já vou comentar que eu lembro uma coisa que me chamou muito a atenção, de como as vibrações, quando tu tá vibrando numa sintonia, tu atrai outras coisas vibrando nessa mesma sintonia. Não sei se deu para escutar. Isso para mim me chamou muito a atenção, e a explicação aquela do violino tá bem na minha cabeça, assim. Muito importante, que é sobre a geração de fótons de um átomo. Então eu expliquei na última aula que quando um átomo ele recebe energia, tá? Quando esse elétron recebe energia, uma quantidade discreta de energia, uma quantidade determinada de energia, ele pode passar para um orbital de maior energia. E esse elétron ele fica mais carregado energeticamente e ele consegue atuar nessa órbita mais externa. Vai transitar numa velocidade maior. O que acontece? Para esse elétron poder voltar para sua órbita original, ele precisa liberar uma quantidade de energia. Mas não é qualquer quantidade de energia. Esse elétron ele não pode liberar uma fração de energia e, por exemplo, orbitar entre os dois orbitais. Ele precisa liberar uma quantidade discreta, uma quantidade fixa de energia para a frequência em que ele está, para que ele consiga voltar. E ele imediatamente salta de um orbital para o outro. Então, essa mesma quantidade de energia que ele absorveu para saltar para um orbital mais afastado do núcleo é a quantidade de energia que ele vai liberar para voltar. Quando ele libera essa energia é liberada na forma de fótons, tá? Que são os quanta. A energia liberada é diretamente proporcional à frequência desse elétron vezes a constante de Planck. Tá? E ela vai ser liberada, que esses pacotinhos, pequenos pacotes de energia, são o que a gente conheceu depois por fótons. Tá? E esses fótons, eles têm esse comportamento de partícula carregada de energia, mas nós vamos ver também que ora eles estão se comportando como partículas e ora a gente vai ver a luz se comportando como onda, que é o que a gente viu na última aula. Tá? No caso, uma onda eletromagnética, que vai ser bem mais difícil de desenhar aqui, né? Mas é o que nós vimos na última aula. Isso aqui acontece no Sol. Isso aqui acontece quando a gente queima um gás na cozinha. Isso aqui acontece quando a gente está queimando uma lenha. Imagina que a gente está fazendo a combustão. Essa energia liberada na forma de luz é o que está acontecendo aqui. São esses elétrons liberando essa energia. Tá? Nos fogos de artifício,
a gente consegue cores diferentes nos fogos de artifício, porque nos fogos de artifício nós temos sais diferentes. Então nós temos átomos diferentes que possuem núcleos e eletrosferas diferentes. Então nós vamos ter energias diferentes para esses átomos, né, para esses elétrons. Então um elétron que está numa camada mais afastada, para ele ir para uma camada mais longe, ele precisa mais energia ainda. Então, conforme é a posição desse elétron, conforme é a eletrosfera em que ele se encontra, ele precisa mais ou menos energia para fazer esse salto, essa troca de orbital. E essas diferentes energias vão fazer com que esses fótons tenham diferentes energias. Então, a frequência de vibração, a quantidade de energia contida no elétron, a mais do que quando ela estava no orbital anterior, vai determinar inclusive qual é a cor desse fóton, porque ele vai estar vibrando numa frequência diferente. Bom, aqui nós temos o espectro eletromagnético agora. O que é o espectro eletromagnético para nós? Ele é a representação dos diferentes comprimentos de onda da radiação eletromagnética. Então, ela vai desde ondas de rádio, que tem comprimentos de onda muito grandes, tá? Então aqui vários comprimentos de onda que se caracterizam dentro da faixa de onda de rádio. Depois as ondas chamadas de micro-ondas, que são aquelas utilizadas nos nossos fornos de micro-ondas, que elas têm um comprimento de onda já um pouco menor, ou bastante menor do que as ondas de rádio. Depois a gente vai para as ondas infravermelho, e aí sim que a gente, depois das ondas infravermelho, que a gente vai conseguir entrar nas ondas de luz visível. Tá? Depois da onda de luz visível, que já tem uma frequência muito maior do que as ondas anteriores, nós vamos para a ultravioleta, que é uma onda com uma frequência ainda maior. Depois nós vamos para as ondas de raio-x e para as ondas de radiação gama, tá? Que são as ondas que a gente conhece com maior frequência, certo? Bom, como eu falei anteriormente, quanto maior a frequência, quanto mais aqui para a direita, mais energia. Ou seja, essas ondas de radiação gama, de radiação X, radiação ultravioleta, né, voltando para cá, são as ondas que precisam de mais energia para serem geradas. Precisa de maior energia para ter maior vibração, para gerar uma onda de maior frequência. Se o planeta Terra não tivesse a ionosfera, tá, e se não tivéssemos a camada de ozônio, essas ondas ultravioleta, raio-x e raio gama estariam penetrando na crosta terrestre, estariam penetrando na nossa atmosfera e nos atingindo. Tá? Bom, se nós fôssemos bombardeados por radiação gama e radiação X, nós não sobreviveríamos muitas horas. Tá? A radiação gama, depois eu vou mostrar para vocês, ela consegue chegar ao ponto, ela é uma frequência tão alta, então por isso o seu comprimento de onda é tão minúsculo, que ele consegue atingir o núcleo dos átomos. A radiação X consegue atingir o átomo em si, com a sua eletrosfera. Né? A radiação ultravioleta ela consegue mexer com as nossas moléculas, gerar radicais livres. Né? E para cá, então nós temos a luz visível e infravermelho que penetram na atmosfera terrestre, que nós conseguimos ver. Radiação micro-ondas, uma parte dela não penetra, uma grande parte não penetra, e a radiação de rádio penetra. Tá? Aqui olhando um pouco sobre o tamanho da onda, né? Então as ondas de rádio elas podem ir desde 10 a 3 metros, aqui, estamos falando de 1000 metros de comprimento, o comprimento de uma onda, até 1 metro, 2 metros. Depois as ondas de micro-onda indo para coisas menores, objetos menores, né, 10 centímetros, 1 centímetro de comprimento de onda. As ondas infravermelho são ondas bem pequenas, tá, que é representado pelo tamanho da ponta de uma agulha. As ondas visíveis são menores ainda, são representadas, por exemplo, o tamanho de protozoários. Isso não significa que o olho humano é capaz de enxergar esse tamanho.
tá? Mas o comprimento dessa onda é capaz de interferir na vida de protozoários, na vida de plantas e assim vai, tá? Nossos fotorreceptores, que não são muito maiores do que protozoários, né, conseguem perceber a luz visível, certo? Depois, como eu falei antes, a radiação ultravioleta ela tem um comprimento de onda muito pequeno, na escala de moléculas, por isso que ela consegue interagir com essas moléculas e, por exemplo, vir aqui e sequestrar, romper, ela consegue atuar nas ligações covalentes aqui dessas moléculas e ela consegue, por exemplo, romper uma ligação dessas e gerar um radical livre nessa molécula. Você já deve ter ouvido falar da questão dos reduzir a quantidade de radicais livres nos nossos corpos, né, através da alimentação com alimentos antioxidantes, é justamente para inibir a formação de radicais livres. Os radicais livres estão diretamente ligados com o nosso envelhecimento e também com a formação de doenças, como por exemplo o câncer. Tá? Então, um excesso de radiação ultravioleta no nosso corpo, ela vai causar na nossa pele um melanoma, né? Que é um câncer de pele. Um excesso de radiação X, ele vai atuar no nosso nível atômico, né? E um excesso de radiação gama, essa radiação, da mesma forma que a ultravioleta ela é capaz de vir aqui e desestabilizar uma ligação covalente entre esses átomos aqui, tá? Poderia ser, por exemplo, entre um átomo de hidrogênio de carbono ou um átomo de oxigênio, um átomo de carbono. A radiação gama tem energia suficiente para vir aqui e arrancar um próton desse átomo, né? Que isso é muito mais grave. A instabilidade gerada é muito maior do que nesse caso aqui. É por isso que quando a gente vai lá fazer o exame de raio-x, não é aconselhado a gente fazer muitos exames de raio-x, né? E quando a gente vai lá, a pessoa que é o profissional que atua nessa área, ele não fica ali do teu lado, né? Ele te prepara, coloca o colete de chumbo em ti, protege todas as áreas que não precisam receber radiação, e ele mesmo vai para uma outra sala que é protegida com paredes de chumbo também, que é para ele receber o mínimo possível de radiação, né? Para se proteger. Então, aqui fica bacana porque a gente consegue ver a energia para esses diferentes comprimentos de onda, a energia que essas diferentes frequências conseguem carregar, né, e atuar. Bom, na faixa visível aqui eu representei, através desse gráfico aqui, né, eu não sei que cores que são essas cores aqui, né. Aqui nós temos as cores do espectro do visível, né, do vermelho até o violeta. Tem muitas pessoas falam, o infravermelho é vermelho. Não, o infravermelho é abaixo da frequência do vermelho. Nós, seres humanos, não enxergamos infravermelho. Assim como nós não enxergamos ultravioleta, nós não sabemos que cor elas são. Alguns animais conseguem enxergar infravermelho, a exemplo de algumas víboras, que conseguem enxergar o infravermelho, que elas conseguem enxergar o calor sendo emanado do corpo das suas presas, e alguns insetos conseguem enxergar ultravioleta, né? Nós conseguimos enxergar essas radiações utilizando equipamentos, tá? Mas esses equipamentos eles transformam essa informação da radiação em cores que são possíveis de a gente enxergar. Então, na verdade, ela é uma transdução, né? Traduziu a informação da radiação ultravioleta numa radiação violeta, por exemplo, ou azul, né? As câmeras térmicas transformam a quantidade de calor que sai de um corpo em informações dentro da faixa do visível, né? Mas não significa que essa seja a cor do infravermelho, né? A gente não sabe que cor que é, né? Porque nós conhecemos somente essas cores. E os corpos, qual é a temperatura do corpo para conseguir emitir cada determinada faixa de radiação, né? Então nós temos desde corpos a 0 Kelvin praticamente aqui, que são capazes de emitir ondas de rádio, tá? Corpos a 10 mil graus Celsius, tá? 10 mil Kelvin aqui, praticamente 10 mil Celsius, emitindo radiação aqui na faixa do violeta,
né? Temperaturas de 100 graus, 200 graus, emitindo aqui emitindo radiação infravermelho. Por exemplo, se você aquecer um aço, que eu vou comentar no exemplo posterior, chega a uma determinada temperatura que ele começa a emitir radiação infravermelho, né? Aqui, se ele tiver 30 graus, 40 graus, 50, 100 graus, ele está emitindo infravermelho. Chega uma hora que ele começa a ficar incandescente. O que é ele ficar incandescente quando ele fica avermelhado? Significa que ele já está com uma temperatura bem maior, ele já recebeu muito mais energia, certo? Então essa energia a mais que ele recebeu, ele está emitindo isso numa frequência mais alta. Se você continuar aquecendo, ele vai trabalhar aqui na zona do amarelo, na zona do verde, na zona do branco, por exemplo. Tá? Ele vai estar emitindo radiação vermelha, laranja, amarelo, verde, azul, violeta, que tudo isso junto a gente vai enxergar que esse metal vai estar incandescente, vai estar branco, que é o que acontece nas lâmpadas de tungstênio, por exemplo, né? Que tem uma irradiação de luz, um amarelo quase branco, certo? E corpos na faixa de 10 milhões de graus, né? 10 milhões de Kelvin, emitindo radiação de raio-x e raio gama. Então precisa muita energia. Bom, esse aqui é o exemplo que eu comentei anteriormente, então, que nós temos o experimento aqui onde nós aquecemos um bloco de ferro, tá? Mesmo se esse bloco de ferro fosse completamente preto, negro, né? Aqui eu representei ele como um aço polido, por exemplo. Conforme nos aquecemos esse bloco de ferro, os elétrons vão se agitar cada vez com maior velocidade, eles vão ficar transitando aqui dentro desse material, e conforme eles vibram, eles vão emitindo radiação eletromagnética, né? Como comentei anteriormente, se essa radiação eletromagnética, se a temperatura desse corpo for na faixa entre 20 graus até, vamos supor que com 800 graus, eu estou só supondo aqui que com 800 graus Celsius ele começa a ficar incandescente, tá? A exemplo aqui dessa barra de ferro aqui que está aquecida, ela está incandescente, ela está liberando uma luz vermelha, uma luz laranja. Então ela está numa frequência já muito maior do que quando estava a 100 graus Celsius, que o corpo ele não emanava luz visível, né? Ele não emanava radiação eletromagnética visível, mas estava emanando radiação eletromagnética na faixa do infravermelho. Tá? Então, não é porque nós não enxergamos que não existam ondas, não exista uma radiação, não existam esses fótons carregados com uma frequência mais baixa. Ok? Que é uma imagem feita com uma câmera sensível à radiação infravermelho que tem a capacidade de calcular a temperatura de corpos e de objetos, né, lendo qual é a frequência da irradiação desse espectro eletromagnético. Nessa imagem aqui é possível verificar, por exemplo, que as zonas em que está representada pela cor violeta ou mais escuro são as zonas mais frias, e sucessivamente, conforme a cor vai se tornando uma cor mais quente, que a gente é acostumado a falar, seriam cores mais próximas do vermelho, seriam temperaturas mais altas. É importante notar que dentro da radiação infravermelho não existem essas cores. Isso aqui é uma tradução que o equipamento faz para uma convenção que nós temos em que as cores quentes são mais próximas dos vermelhos e as mais frias próximas do violeta. Ok? O que é interessante a gente verificar aqui? Então, imagine que essa pessoa fez o seu exercício físico, tá? E ela tirou energia de onde? Né? Para essa pessoa fazer exercício, ela tem que tirar energia dos seus alimentos, do seu metabolismo, né? E ela tem que ter a força de vontade para fazer o exercício, certo? E aí ela está lá fazendo exercício e o corpo dela está começando a vibrar, né? Que é o movimento do corpo, o movimento das partículas do corpo, começa a vibrar numa frequência mais alta, né? Que é a frequência do movimento, e essa frequência de movimento acaba emitindo uma radiação eletromagnética, nesse caso infravermelho, com uma frequência mais alta, porque o corpo, com sua vibração, ele aumentou a sua temperatura, através do metabolismo e através do movimento do corpo, né?
o consumo dessa energia através do metabolismo, né, nos músculos, faz com que a temperatura do corpo suba, e aí ele vai emitir uma radiação com uma frequência mais alta. E aqui nós representamos dentro daquela escala do visível, a gente pode aumentar aqui para conseguirmos ver melhor, os comprimentos de onda da luz visível, tá? Lembram lá na primeira parte do estudo eu falei que a gente fala em nanômetros, quando a gente está falando dessa escala aqui visível ao olho humano, né? Do infravermelho até o ultravioleta, a gente fala em nanômetros aqui porque são escalas muito pequenas, né? E depois, quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda, né? Então, quando o comprimento de onda, então de crista até crista, tiver 700 nanômetros, é uma partícula carregada numa frequência mais baixa que as outras, e que essa onda vai estar oscilando, e nós vamos receber essa informação lá no olho. A gente tem os cones e os bastonetes, né? Os cones que são os responsáveis por decifrar quais são as cores, e os bastonetes por conseguir entender a luminosidade, né, a intensidade da luz. Eles vão perceber que essa onda vem numa frequência mais baixa e vão enviar essa informação para o cérebro, que ele vai traduzir isso na cor vermelha, né? Uma onda com uma frequência um pouco maior, laranja. Uma onda com uma frequência já um pouco mais amarelo. E assim sucessivamente até o violeta, né? O azul bem mais forte, o violeta, que a gente vai estar com uma frequência muito maior, né? E um comprimento de onda muito menor, que nós vamos traduzir, nosso cérebro traduz essa informação na cor azul. Então eu trouxe esse slide aqui que eu acho bem interessante para a gente pensar a respeito de que essa radiação, essas ondas, né, com diferentes frequências, elas estão por todos os lados ao nosso redor. Para esse exemplo, imagine uma cidade. Tá, imagine aqui em Passo Fundo, tá? Imagine que a gente tem várias emissoras de televisão e várias emissoras de rádio. As emissoras de televisão e as emissoras de rádio, elas trabalham cada uma sintonizada numa frequência diferente. Então, uma emissora está emitindo nesse comprimento de onda, ou nessa frequência aqui, que é azul que está oscilando. Outra está trabalhando nesse comprimento de onda aqui, nessa frequência vermelha. Outra nessa frequência amarela, né? Outra nessa frequência azul claro. Tá? E essas são as frequências que comumente a gente, quando vai sintonizar um rádio, tem lá 105.9, 97.1, né? São os megahertz, certo? E essas ondas estão aí. E o nosso equipamento ele é capaz de ser sintonizado em uma dessas frequências e traduzir a informação que é trazida por essa onda. Porque a onda ela carrega energia e informação. Então a gente descobriu como colocar informação dentro dessa onda, dentro dessa radiação eletromagnética. Bom, mas todas essas ondas estão aqui. Por que o nosso equipamento consegue separar? Então a gente consegue filtrar, a gente consegue sintonizar da mesma forma que eu expliquei no exemplo do violino na aula passada, né? A gente consegue fazer uma afinação das cordas do violino para que elas estejam na mesma sintonia e ela consiga perceber quando uma corda é tocada num lado do quarto, ela consegue perceber, inclusive vibrar no outro lado do quarto. O equipamento de televisão ele também faz isso, o equipamento de rádio também faz isso. A gente descobriu como sintonizar numa pequena faixa de frequência para conseguir captar as informações que tem ali dentro. O ser humano ele também faz isso. Vamos imaginar que a maioria dos seres humanos que não são dotados de capacidade de clarividência, por exemplo, a gente consegue enxergar o corpo físico das pessoas, né? Que é um corpo que está vibrando numa frequência muito baixa, né? Dizem que tudo que tem no universo é luz congelada, né? A matéria é luz congelada, que está vibrando numa frequência tão baixa, né, que como se ela tivesse condensada. Só que esses médiuns clarividentes eles conseguem enxergar corpos sutis de frequências mais elevadas. Ou seja, não é porque nós não conseguimos que esses corpos sutis, a exemplo do corpo astral, né, ele não vai estar ali.
que o corpo mental não vai estar ali. E a gente fala muito, então, os médiuns, clarividentes, conseguem enxergar o corpo astral dos mentores, de outros espíritos e tudo mais. Eles conseguem ouvi-los, né? Porque eles são capazes de sintonizar nessas frequências. Tá? Mas então as frequências estão aí. Nós é que somos ou não somos capazes de sintonizar. E aumentar a nossa frequência de vibração tem tudo a ver com isso. Da mesma forma que nós temos as frequências eletromagnéticas, nós temos frequências para o som. Okay? E nós classificamos elas em infrassons, que são sons com uma frequência inferior ao do campo auditivo. Nós temos a classificação de campo auditivo humano e ultrassons, certo? Então, o ser humano ele tem a capacidade de ouvir sons que variam entre 20 e 20 mil Hz. Nós temos animais aqui, por exemplo, o elefante e a topeira, que eles têm a capacidade de escutar, de ouvir sons com uma frequência muito mais baixa, né? Quase na ordem de 2, 3 Hz. E vão até, aqui no gráfico, vamos dizer, vão até 100, 200, 300 Hz. Os cães e os gatos, eles têm uma faixa auditiva quase o dobro do que nós, seres humanos. Né? Eles vão praticamente de 20 Hz aqui, ou de 100 Hz, até 40 mil Hz. Os morcegos e golfinhos eles conseguem ouvir dentro da faixa de ultrassom. Né? A forma que eles se comunicam, eles conseguem ouvir sons dentro do campo auditivo humano, dentro do campo auditivo dos caninos e felinos, e vão além. Não é? Então, notem como os nossos sentidos eles são limitados. Não é? Os nossos sentidos evoluíram e se adaptaram dentro daquelas circunstâncias e necessidades para o nosso desenvolvimento, mas nós temos que cuidar para não pensar que aquilo que a gente não ouve não está aqui e aquilo que a gente não enxerga não está aqui também. Né? Esse é o objetivo de nós olharmos para essa imagem aqui, né, para esse gráfico, assim como para aquele gráfico anterior que falava da faixa de luz visível. Uma partícula carregada eletricamente, ela, quando se movimenta, ela tem a capacidade de gerar um campo eletromagnético. E quando essa partícula oscila, ela pode gerar essa radiação eletromagnética, que é uma onda que viaja no espaço. Muito bem. Nós vimos também que a Terra tem o seu campo eletromagnético, né, saindo do polo norte magnético, indo para o polo sul magnético, que é gerado também pelo movimento de partículas, né, movimento desse magma de ferro e níquel que compõe o núcleo terrestre. Esse movimento constante gera esse magnetismo. São partículas carregadas em movimento, são partículas orientadas em movimento, gerando um campo eletromagnético. E o Sol também tem um campo eletromagnético. E na verdade tudo tem um campo eletromagnético, porque se uma pequena partícula carregada tem um campo eletromagnético, imagine todas as outras coisas que são compostas por outras partículas, por milhares, milhões, bilhões e trilhões de partículas. Então, é inegável que nós também temos um campo eletromagnético. E eu trouxe aqui para vocês uma imagem que eu encontrei e achei bem interessante, que ela retrata o campo eletromagnético gerado pelo coração. Isso aqui é uma imagem que já foi trazida há muito tempo atrás pela ciência, e que ela mostra o campo eletromagnético do coração através das batidas, desse movimento. Então imagine vocês, nós somos um ser, um corpo que nós temos um sangue correndo dentro das nossas artérias e veias. Esse sangue ele é composto por água e por vários átomos diferentes, por ferro que está sendo carregado pela hemoglobina. Todo esse processo de circulação no nosso sistema vascular é energia em movimento. As nossas sinapses nervosas,
né? São energia em movimento. Então, imaginem o quanto o nosso pensamento pode influenciar o nosso campo magnético. Imaginem quanto a nossa saúde pode influenciar o nosso campo magnético. Por isso que uma alimentação saudável, prática de exercício físico, no sentido de olhar para a saúde do corpo, manter um corpo saudável, um corpo bem disposto, né? Trazendo uma harmonia para o ser, para o dia a dia, é fundamental. Isso aumenta a nossa vibração, a nossa conexão com Deus, a nossa conexão com um propósito maior. Tudo isso vai fazendo com que nós tenhamos uma vibração cada vez mais sutil. E a gente possa expandir o nosso campo eletromagnético, aumentar a frequência do nosso campo eletromagnético. E eu quero trazer uma analogia aqui, para finalizar, que é muito interessante, que é o que o campo eletromagnético da Terra faz, como que ele protege o planeta Terra. Né? Ele não serve só para isso que eu vou mostrar para vocês, mas esse é um dos papéis mais importantes. A Terra, ela é bombardeada por tempestades solares. Né? E essas tempestades solares, elas despejam no universo ventos solares que são carregados de plasma. Se não fosse o campo eletromagnético da Terra, que atua como um escudo, esse plasma ele estaria entrando facilmente aqui dentro da atmosfera terrestre e atingindo toda a nossa crosta. E esse plasma é rico em energia ionizante, não faz bem para a vida. Então, esse escudo é fundamental para a existência da vida no interior do planeta Terra. No interior, quando eu digo, é na crosta terrestre, né? Quando eu digo interior, é abaixo da atmosfera. Então, toda essa energia do vento solar, ela é barrada e ela é desviada e ela passa, né, por baixo, por cima, pelos lados do planeta Terra, através desse escudo. E como a gente já aprendeu aqui, o campo magnético da Terra, ele é orientado do norte magnético para o sul magnético, certo? Do norte magnético para o sul magnético, que é o sul magnético é aqui no norte geográfico, polo norte geográfico. E o que acontece? Como esse campo ele está voltando para dentro da atmosfera terrestre, voltando para dentro inclusive do planeta Terra, uma pequena parte desse plasma solar ele é acelerado para dentro da atmosfera terrestre. E olha só que bacana o que acontece nessa região do planeta Terra. Todo mundo já ouviu falar, mas talvez não sabia o porquê. Acontecem as auroras, principalmente a aurora boreal, que acontece no Polo Norte geográfico. Essa energia ionizante, quando ela entra em contato com os gases da nossa atmosfera, essa energia ionizada acaba se transformando em fótons, né? Como a gente viu no exemplo do átomo, aqui bem no começo da nossa palestra de hoje. E é um espetáculo, né? Muitas pessoas viajam todos os anos para essas regiões mais ao norte para conseguir visualizar. E por que as auroras, principalmente a aurora boreal, não tem a todos os dias? Porque elas dependem dessas tempestades solares. Depende dessa tempestade ter acontecido antes para no momento que a pessoa está lá, esse fenômeno acontecer. Na emissão de um passe, tá? Quando a gente dá, ou a gente recebe um passe, ou faz aquele trabalho de imposição de mãos, a gente sente um calor que como se saísse da mão da gente, ou ou da mão da pessoa, e a gente sente aquilo aquecendo determinada parte do corpo da gente, dependendo onde está colocando. Isso aí seria a vibração, então. Perfeito a tua pergunta. Agora a gente está começando a entrar naquilo que eu quero explicar melhor para a gente entender. Lembram lá nas casas espíritas, quem já foi, recebe um passe, como é que eles denominam? Passe magnético. Eletromagnético. Lembram? É um passe eletromagnético, né? Então, o que acontece? Nas mãos, nós temos chakras secundários. Nós estudamos os 7 chakras principais
E na época eu disse que nós tínhamos vários chakras secundários, dentre eles chakras nas mãos, que são os chakras de cura, né? Então, como é que funciona? O médium se posiciona na frente do frequentador ali da casa. Quando ele se concentra, né? O médium faz o quê? O que é a concentração? Vamos lá. Isso é muito importante, pessoal. Procurem prestar atenção para ver se nós vamos conseguir colocar em prática esses conhecimentos bem básicos que o G vem nos trazendo desde a aula passada. Quando a gente se concentra, a concentração eficaz de um médium implica o quê? Aquietar a mente. Lembram quando nós estudamos os corpos sutis? Nós tínhamos o corpo, todos os corpos que compõem o nosso ser multidimensional, né? O corpo físico, o corpo etérico, o corpo emocional ou astral, o corpo mental e o corpo causal. Não vou falar sobre todos eles de novo. Quem tem dúvida ou quem está assistindo pela primeira vez, vai lá nos nossos vídeos, aqueles que tratam sobre os corpos sutis, as várias dimensões do ser, tá? Bom, naquela oportunidade nós estudamos que cada um desses corpos tem uma especialização. É como uma prefeitura tem várias secretarias, cada uma é encarregada de uma função. Se tu tá atrás de informações do IPTU, tu tem que ir lá no sistema financeiro. Não adianta tu chegar lá na Secretaria de Serviço Social, que tu não vai obter essa informação. Então, os nossos corpos sutis, né, que se projetam a partir do nosso corpo físico, eles têm especializações. O nosso corpo mental, quando de sua concepção, quando de sua criação, ele foi feito com o objetivo de nos municiar, de nos aparelhar enquanto seres humanos, de nós termos um instrumento pelo qual nós podemos desenvolver atividades de raciocínio específicas. A utilidade benéfica do nosso corpo mental, da nossa mente, é esta. É a gente conseguir desenvolver, tá no trabalho e está raciocinando, está desenvolvendo um projeto, está criando uma obra, né? Tá resolvendo um problema de matemática. Isso é importantíssimo e é necessário, e é aí, e somente aí, que nós deveríamos usar o nosso corpo mental e colocar em prática o exercício mental. E na origem de tudo era assim. O que começou a acontecer? Né? Nós começamos, voltando lá para aquela palestra da Ali, do mito da caverna de Platão, né? Nós começamos a desviar o nosso pensamento, a nossa atenção para as distrações. Nós começamos a criar, a estratificar o nosso ego, e a usar o nosso corpo mental, que tem esse fim objetivo específico de solução, de resolução, de raciocínio, de coisas básicas para a nossa rotina e para a nossa sobrevivência, para bobagem. Para ficar remoendo o passado, para ficar se preocupando com o futuro, para ficar maquinando uma estratégia de vingança, para ficar se vitimizando. O nosso corpo mental não foi feito para isso, mas ele é capaz de fazer isso. Então, quando nós precisamos nos concentrar, a concentração significa aquietar a mente. Se naquele momento a tarefa de médium passista está me exigindo concentração, a única função que eu tenho que imprimir para o meu corpo mental é não pensar. É não ficar. Eu não vou nunca dar um passe ali se eu estou pensando o que eu vou comer quando eu chegar em casa. Entende? Então, se concentrar no agora significa não pensar no que já passou nem no que vai acontecer. É no que aquele momento presente está te apresentando. Então, o médium que consegue se concentrar, o médium passista que consegue se concentrar, ele vai silenciar a atividade mental dele naquele momento, porque ela é totalmente inútil. Ele não precisa de atividade mental alguma para dar um passe.
E ele vai fazer o quê? Pelo cardíaco dele, pelo chakra cardíaco, que é o chakra do amor, dos sentimentos elevados, ele vai acender e vai ativar a pituitária pineal e vai ativar o coronário, que é o contato, que é a abertura com o plano espiritual. Então, ele se concentrou, ele silenciou a mente, os pensamentos, ele nutriu o coração dele com amor, aquilo acende, abre o chakra coronário. No que abriu o chakra coronário, as entidades espirituais que estão assistindo aquele trabalho sério, responsável, né? Elas começam, por meio do chakra coronário do passista, a introduzir as energias de cura, de revitalização, de transmutação energética, que pelo corpo do médium, pelos canais mediúnicos do médium, os chakras secundários das mãos, começam, né, a trabalhar aonde? No corpo eletromagnético que nós temos e que nós estamos estudando. Então, a vibração do meu pensamento elevou, silenciou aquele monte de bobagem que não diz respeito, elevou mais ainda porque o coração veio, abriu o canal mediúnico e se tornou digamos que um funil límpido para eu passar essa energia das minhas mãos, né, de passista, para o campo. A gente não é tocado no passe eletromagnético, a gente é, né? Só que o passista sente um calor na mão, e eu sinto isso, né? Quando eu dava os passes eletromagnéticos. E o médium que consegue fazer, aí vai variar, o paciente, a pessoa o frequentador do passe que está ali recebendo o passe, conforme seja também o grau de concentração dele, ele vai sentir sensações até físicas, né? De quando a gente tira assim um blusão de lã que está eletrizado, que sabe aquela coisa de um calor, de uma coisa que parece que entra. Quanto mais for a concentração de quem recebe o passe, ou seja, quanto mais ele conseguiu silenciar a mente, quanto mais ele conseguiu elevar a vibração do pensamento, né? Mais ele vai receber, ele vai sentir a sensação no campo eletromagnético dele. E se ele conseguir, e ele acreditando ou não, isso que é mais fantástico. Acreditando ou não, sentindo ou não, isso vai estar no campo eletromagnético dele. E lembram que tudo começa do sutil, do metafísico, para o denso, para o físico. Então, se essa pessoa, já na hora de receber o passe, ela já se concentrar o suficiente e ela já se abrir os canais mediúnicos também suficientemente, ela na hora vai sentir o benefício. Se ela não conseguiu fazer isso, mas consegue sair da casa espírita e não pensar bobagem, não fazer bobagem, e não se detonar, e ir para casa e ter um sono edificante, aquilo que está no corpo eletromagnético dela vai, durante o sono, operar resultados. Agora, se ela sair dali e já começar a baixar a vibração e começar a falar bobagem, fazer bobagem, se desconectar, aí ela não aproveita. Aquilo que está no campo eletromagnético, ele é tão sutil que essa energia densa dos pensamentos negativos, da maledicência, de álcool, de drogas, enfim, né, várias situações, ela toma conta do campo eletromagnético e anula aquele presente que recebeu. Então, vocês entendem, assim, ó, como é importante a gente entender sobre os nossos corpos sutis, para que eles existem, os nossos chakras, o que são e para que eles existem, os fenômenos não, os acontecimentos relacionados à eletricidade, a magnetismo. E por que é um passe eletromagnético? Eletro porque tem uma corrente elétrica,
né? Quando a gente está recebendo esses fluidos, né? E a gente está dando um sentido, me corrige, a gente está dando um sentido, uma direção, né? E um magnetismo, porque o meu campo eletromagnético está em sintonia com o campo eletromagnético, né? Eu estou concentrada, eu sou um instrumento da espiritualidade concentrado ali como médium, né? E essas energias, elas estão vibrando numa frequência como se fossem os dois violinos, tá, pessoal? É só para tirar um pouco aquela conotação desse fenômeno sobrenatural, de mágica no passe eletromagnético. Não tem nada de mágica, não tem nada de... Quer dizer, mágica no sentido da magia pura, ancestral, sim. Mas no sentido, assim, de uma coisa inexplicável. Não. Né? E está cada vez mais sendo explicado pela ciência, né? Exatamente. Quando a ciência começar a caminhar junto com a espiritualidade, ela vai comprovar isso em termos mais palpáveis para a humanidade. No livro do Richard Gerber, ele falando sobre os chakras, eles conseguiram medir a energia saindo da mão de não era bem um passista, mas era uma pessoa que exercia cura com as mãos. Pode ser o reiki. Eles conseguiram medir a energia, e ele fala em termos de fluxo magnético, eletromagnético, saindo da mão da pessoa que estava lá, do curador, e indo em direção aos pontos. Eles eram aplicados na frente dos chakras, e existia um fluxo saindo da mão da pessoa que estava curando para o paciente. E é possível medir essa energia. Então, assim, ó, pessoal... E se a pessoa que está recebendo a energia tiver também conectada o passista, que energia, então, que vai dar ali quando se juntar as duas? Como assim? Ótima. Se tiver em sintonia, né? Ótima. Sim, se tiver em sintonia, não soube me... Aí, pessoal, eu vou introduzir o tema que nós vamos tratar na outra palestra, que é um tema que eu estou adiando a umas 2 palestras minhas, pelo menos. Minhas, quando eu digo, engloba as do G também, tá? Porque eu acho que é um tema, eu já vou dizer qual é o tema, que é o tema da separatividade, da dualidade versus unicidades, versus somos todos um. Está muito em voga aí, todo mundo repetindo, somos todos um, somos todos um, somos todos um. E eu gostaria de fazer com vocês, nesse nosso grupo aqui, uma reflexão mais profunda e mais séria sobre o que significa o somos todos um, né? Só que quando eu comecei a pensar em falar isso para o grupo, naquela palestra, naquela conversa em que nós falamos sobre a individualidade, a diferença da individualidade, daquele ser individual, né? E da personalidade, que nós assumimos personalidades diferentes em cada encarnação, conforme os nossos karmas, as nossas expiações, aquilo que a gente precisa aprimorar, né? E agora eu quero entrar nesse paradoxo da dualidade, da separatividade com a unicidade, com o somos todos um, né? Então, a pergunta da Mari aqui, né? No momento que, no exemplo do passe eletromagnético, no momento em que o passista sintoniza, se foca e consegue passar com eficiência, com propriedade, aquela energia pura da espiritualidade maior. Se o paciente que está ali recebendo, ele tem essa mesma sintonia, o que acontece? Né? Ali se opera verdadeiramente, né, a função da cura eletromagnética, da limpeza eletromagnética, em razão da identificação dos seres, né? Só que
não tem tempo para a gente falar sobre isso agora, né? Eu só vou pedir que vocês, querendo, né, estudem tudo, deem uma revisada em tudo isso que a gente falou e saibam que na nossa próxima segunda-feira a gente vai entrar num assunto que eu considero indispensável para todos aqueles que querem acompanhar a Terra nesse momento dela, de ser Terra, um ser planetário, complexo inteiro, da evolução do planeta Terra. Quem realmente quiser compreender como nós poderemos conseguir, né, nos mantermos reencarnando na Terra e não nas suas colônias, né, mas na Terra, junto com ela, evoluindo junto, né? Como nós poderemos fazer essa transição da terceira dimensão, que é essa que nós estamos, para a quinta dimensão, que é essa que alguns de nós ou muitos de nós já estão entrando, até já entraram. Eu peço que, por favor, assistam a próxima palestra. Porque ali, com esses conhecimentos que a gente já tem hoje, e eu não estou falando conhecimentos assim profundos, com essas noções que a gente tem de corpos sutis, cada um deles, o que eles significam. Então, se tem dúvida ainda, vão lá nos nossos vídeos e assistam. Corpos sutis, teve um outro que tem um nome, tem um que é corpos sutis, tem outro que o nome é alguma coisa relacionada com as várias camadas do ser, né? Vão lá e deem uma estudada nos chakras, tem chakras parte 1, tem chakras parte 2, assistam aqueles vídeos, tá? Retomem um pouco isso, né? Isso que essas duas aulas, a passada e essa de hoje que o G deu, não é que vocês têm que estudar e saber, é só uma noção. A gente não tem que saber assim como o G entende. É só para quando falar de eletromagnético, só para magnetismo, ter uma ideia, o que é magnetismo, o que é eletricidade, o que é eletromagnetismo. Só dentro do campo de visão da gente, a gente saber que tem uma faixa muito grande de cores e de situações, e que a gente, nosso olho físico, esse aqui, consegue ver uma faixinha que vai do vermelho ao violeta. Mas que não quer dizer que não existam cores ultravioleta, além do violeta, e infravermelho, antes do vermelho. A mesma coisa os sons, que as ondas sonoras são infinitas e a gente consegue ouvir um limite muito menor que o limite do cachorro, por exemplo. O cachorro é um ser vivo que ouve muito além do ser humano. E que nem tudo aquilo que a gente não ouve ou que a gente não enxerga com os olhos físicos não quer dizer que não existe. Então, se a gente é convicto disso, como é que a gente não vai ser convicto do nosso campo eletromagnético? Então, estudem aquilo. E venham para essa aula da semana que vem, porque o tema exige que estejamos todos juntos, que sejamos todos um na aula que vem. Para a gente aprender juntos a como ficar aqui no planeta Terra, juntos com ela crescendo e evoluindo. Tá, pessoal?